Olá, queridos, graça e paz. O Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Eu quero ler o versículos 7, 8 e 9 apenas, que diz assim a palavra do Senhor: que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Uau! Eu quero falar nessa manhã sobre viver uma vida contínua de oração. O escritor de Hebreus vai dizer que durante os seus dias aqui na terra, seus dias de vida na terra, Jesus ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e também com lágrimas. Ofereceu àquele que o podia salvar da morte. Ofereceu àquele que podia mudar todo o cenário da sua vida e cumprir todo o propósito na vida dele. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que nós podemos aprender na caminhada com Cristo a viver uma vida de oração. Jesus, ele foi homem também enquanto esteve aqui na terra, enquanto andou aqui na terra. E ele passou por situações que nós muitas vezes precisamos passar. Jesus orava e por isso que nós precisamos orar. Esse processo de Jesus é onde nós podemos aprender a sujeitar o que é natural àquilo que é espiritual, a sujeitar a carne à vontade do Espírito ou à vontade de Deus. É quando nós aprendemos esse lugar onde nós nos submetemos a uma vontade eterna, a uma vontade do alto para nossas vidas. Ou seja, do temporal ao eterno, de alguém que não é governado pelo temporal, por esse tempo, por um momento, pelas circunstâncias que estão à nossa volta, mas de alguém que é governado pelas coisas eternas. Não são as temporais que nos governam, mas as eternas que nos governam. Ninguém, irmãos, pode ver a Cristo se não for e não passar por esses processos. Ninguém pode viver o plano perfeito de Deus se não passar por esses processos. As orações de quem é governado pelas coisas eternas, elas não fluem e não nascem nas necessidades. Deixa eu dizer isso para você. O que eu estou falando nessa manhã não é uma oração de um socorro para Deus. Não é uma oração somente quando você precisa que Deus faça algo na sua vida. Mas é uma vida de oração. É uma vida de relacionamento com Ele. É uma vida de sujeição à vontade de Deus para nossas vidas. Sabe, as orações de Jesus, elas não nasciam somente nas necessidades, elas não fluíam nas necessidades, mas elas nascem numa oferta a Deus. Numa oferta a Deus. As orações, elas nascem de uma fonte, e essa fonte é uma busca incessante para se relacionar com Deus. Elas nascem do governo do céu sobre nós, sobre nossas vidas. A Bíblia diz que
ele sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A pergunta que eu faço nessa manhã: até que ponto você está disposto a aprender com Deus, mesmo diante dos sofrimentos? Até que ponto você está disposto a pagar um preço de obediência para aprender e ter a revelação exata daquilo que Cristo quer fazer na minha e na sua vida? Jesus, ele aprendeu em obediência. Sabe por quê, irmãos? Porque em toda a sua vida ele colocou Deus em primeiro lugar. Ainda que ele estava na carne e padeceu, ele aprendeu em obediência. Ele não perdeu a identidade de filho. Ele entendeu que ele era filho e que a qualquer momento o seu pai viria em seu favor. A qualquer momento o seu pai viria e trazia o alívio para a sua alma. Sabe, irmãos, sou eu quem decido de que tipo de vida eu vou viver. Uma vida de submissão a Deus ou não. É você quem decide. É você quem decide. Decidir a viver a sua vida ou viver a vontade de Deus, sendo governado pelas coisas eternas e não sendo governado pelas temporais. Não é esse momento que determina quem nós somos, quem a igreja é. Nós somos a geração eleita, o povo santo, o povo exclusivo de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, conforme diz 1 Pedro 2,9. Jesus aprendeu em obediência por aquilo que sofreu. E é interessante que nós vamos ver aqui que Deus ouviu e respondeu às suas orações. Deus escuta, preste atenção nisso, por favor. Deus escuta muitas orações, mas Ele ouve algumas orações de quem decide passar pelos processos, pelos mesmos processos que Jesus passou. Ou seja, para quem decidiu se sujeitar à vontade de Deus e compreender que nada fugiu do controle do Senhor, todas as coisas estão no controle dele. A minha oração nessa manhã: seja invadido pela revelação de Deus na sua vida. Tenha uma vida prática de oração. Se relacione com Cristo, se relacione com o seu Deus todos os dias, a todo momento, a todo instante, porque a qualquer momento você vai ver as respostas de Deus vindo ao teu encontro. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome bendito e precioso de Jesus.